paz. Amém. Queridos, eu vou compartilhar com vocês aqui Tiago 3. O título aqui na minha Bíblia está assim: Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Então, tem duas coisas aqui, né? Que a língua ela nos faz pecar e que a gente tem um dever que é refreá-la. E aí eu vou ler alguns versículos. Eu vou começar aqui pelo versículo 2, que diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, para refrear todo o corpo, então tem algo antes aqui que é refrear a língua, né? E perfeito varão, está falando de, né, a gente logo já pensa em Jesus. Agora, algo que me chamou a atenção aqui, que foi a questão do tropeçar. Quando que a gente tropeça? Quando a gente não conhece o caminho. Né? Se a gente não está certo do caminho, se a gente não está atento, a gente tropeça. E aí, o que acontece? Tem uma coisa assim muito interessante para pensar, que é, eu tropeço, logo eu caio ou quase caio. Né? E se eu estou junto com alguém, segurando na mão de alguém, e eu tropeço, a probabilidade de eu cair e levar o outro junto é grande. Né? Então, o que eu queria chamar a atenção? Primeiro, no caminho, né, a gente tem que estar certo do caminho, a gente tem que estar atento ao caminho. E na questão do tropeçar, porque as pessoas elas estão olhando para a gente. E, de repente, a gente é referência de pessoas e a gente nem sabe. Né? Por exemplo, se um líder cai, a probabilidade de uma grande parte da igreja cair é grande. Por quê? Porque põe expectativa naquele, porque presta atenção no que ele está fazendo. E a mesma coisa se a gente tropeça, por exemplo, no casamento. Não é um que vai cair, vai ser uma família inteira. Né? Então, são sonhos que vão ser destruídos. Não vai ser só do marido ou só da esposa. Tem filhos envolvidos, tem pessoas envolvidas. Então, muitos caem. E, seguindo aqui no versículo 6, diz assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada, Tiago 3, tá? A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Como que é isso, né, de contaminar o corpo inteiro? A palavra fala que a língua ela tanto constrói como destrói, né? E às vezes a gente usa muito a língua para se autodestruir, para se... como que é a palavra? Não, amaldiçoar, né? Tanto a gente mesmo como o outro, como a gente escuta, né? Às vezes mãe falando para a criança, menino, uma peste. Hoje eu estava ouvindo uma médica falando que uma pessoa chegou a ela e falou assim: eu não esqueço o que a minha mãe falava para mim quando eu era criança. Você é a desgraça da minha vida. E ele cresceu com isso, né? Cresceu com aquilo. Então, assim, aquilo que a gente vai falando é como sementes que a gente vai lançando. E a pessoa ela vai crescendo com aquilo. E para a criança isso é muito forte, né? Porque é o que ela vai ser lá na vida adulta. Né? Então, assim, quando pequenininho... É ali que a gente vai semeando, ou para a criança ser uma criança segura, um adulto seguro, ou um adulto inseguro e fracassado. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E tudo. E no corpo, aqui fala do corpo. Eu me lembrei do testemunho de uma senhorinha que ela estava assim, buscando muito em Deus, já estava aprendendo a palavra, e ela foi fazer alguns exames e descobriu que tinha que fazer uma cirurgia. Aí ela não aceitou aquilo. Ela falou, não aceito, eu não vou fazer cirurgia, eu vou orar, vou buscar em Deus e Jesus levou minhas enfermidades, então eu não preciso dessa cirurgia, eu não preciso morrer com isso. Lembrando, né, gente, que
A gente não descarta o que o médico fala, a gente não joga o remédio joga fora, a gente faz tudo aquilo conforme tem que fazer, até chegar o momento do médico dizer, está liberado, não precisa mais do remédio, não precisa da cirurgia, né? Até a gente vê lá na Bíblia, né, que quando Jesus orou por alguns, falou, vai até o sacerdote para ser examinado, exatamente. Então a gente vai voltar lá no médico, o médico vai falar, você está liberado, não precisa mais. E essa senhora fez um segundo exame, continuava lá a doença. E ela orava, ela buscava, e ela ia declarando a palavra, fez um terceiro exame, estava lá a doença. E ela foi prosperando, ela foi orando, ela foi buscando. No quarto estava lá a doença, e ela insistindo. E eu fico pensando, né, ela foi 7 vezes fazer o exame. E eu fiquei pensando, gente, será até quando eu iria? Será que eu iria até a 7ª vez? Né? Será que eu ia perseverar até a 7ª? Essa senhora perseverou. E na 7ª vez que ela fez o exame, não tinha mais nada. Jesus a curou. Por quê? Mas ela estava certa do que a palavra dizia. Se Jesus levou minhas enfermidades, então eu sou sarada. O diagnóstico vai ter que se mostrar de forma diferente. E ela buscou, orou, declarou, até chegar o momento do médico liberá-la. Não precisa mais de cirurgia. E eu me recordei dessa senhora hoje, uma senhorinha. E aí diz assim, e contamina, eu estou no versículo 6, tá? E contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, tem uma influência maligna aqui, né? Está falando do inferno. E está falando aqui da carreira da existência humana. Então, o que a gente sabe? Que o diabo vai sempre colocar o contrário do que a palavra diz, né? Se a Bíblia diz que eu sou sarada, que eu sou curada, que eu sou próspera, que tudo posso naquele que me fortalece, ele vai me mostrar sempre situações contrárias. Vai me mostrar lá a conta bancária negativa, vai me mostrar lá uma enfermidade, vai me mostrar tudo o contrário do que a palavra diz, para colocar em xeque aquilo que Deus diz, né? Então, a gente está certo daquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor morreu para que a gente, né, que Jesus morreu para que a gente não precisasse passar. Porque se a gente passa e não persevera, não busca, não determina viver aquilo que Jesus morreu para que a gente vivesse, a gente está anulando o sacrifício de Cristo, né? E aqui no versículo 8 diz assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então a palavra está se contradizendo lá com o versículo 2? Não, a palavra não se contradiz, né? Ela nunca se contradiz. Então aqui, o que me chamou a atenção? Aqui fala, nenhum dos homens é capaz, ou seja, pela nossa força, por nós mesmos, nós não somos capazes. Mas lá no versículo 2, falando do varão perfeito, né, buscando em Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro, então é pedir, Deus me ajuda. Para mim é difícil conseguir, é difícil refrear minha língua, é difícil não murmurar, é difícil não reclamar, é difícil não falar do outro, mas me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E Deus ajuda, né? Hoje eu estava passei num correio, que eu nem costumo ir, e aí cheguei lá, estava fechado, estava com problema lá na manutenção, alguma coisa assim. Aí falei, vou esperar um pouco. Aí logo vi, chegaram 2 evangélicas atrás, né? Aí uma falou assim para a outra, vai lá ver o que está acontecendo. Aí uma foi e voltou já rindo, né? Falou assim, está em manutenção. E fez assim para outra, né? Tipo, não reclama, não murmura, fica aí quieta. E eu falei, gente, que fantástico, né? Que já era exatamente sobre o que eu ia falar, e eu achei muito, muito interessante as duas. E elas foram falar de outra coisa, e bateram papo, e riram, e aquilo não atrapalhou a vida delas. E, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então, né, mais abaixo até fala, não pode uma fonte jorrar água amarga e água doce. Né? Então, ou a gente usa a nossa boca para abençoar, para levantar o outro, colocar o outro para cima, ou vai ser para
para amaldiçoar. Então, a gente tem essa escolha, né? O que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu, né? Eu tenho aí algo que, poxa, quantas pessoas, né, tem problemas e não pode falar, e a gente pode falar. Então, vamos usar isso de forma positiva, porque isso é muito significativo. Que aí eu volto lá naquela questão do falar, né? Às vezes uma pessoa chega com um sonho, vai te contar um projeto, às vezes a gente até pensa assim, né, na nossa carne, eu acho que esse negócio não vai dar certo, mas é ouvir, né? Seja tardio no falar. Então, assim, né, como dizia uma professora minha, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, então vamos ouvir mais, né? Vamos ouvir e falar assim, é mesmo, você está pensando em fazer, então vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar a respeito disso. Né? Para quê? Para não destruir o sonho do outro. Né? E deixa eu ver aqui, eu quero ler com vocês também, em Efésios 4:29, que a Nil colocou no grupo, e era sobre o que eu ia estar falando também, Nil. Que está assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, olha quanta coisa aí, né? Quando é para falar, é o quê? Para transmitir graça, para edificar, né? Para colocar o outro para cima, não para derrubar. E logo abaixo fala assim, longe de vós, no 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, né, não quer entristecer o Espírito de Deus, então usa a boca o quê? Para edificar, para falar coisas positivas. Não fale palavras torpes, né? Não amaldiçoe o outro, não fala mal da imagem e semelhança de Cristo. Que se a gente fala do Filho, a gente está se direcionando ao Pai, né? Porque quando Jesus, eu penso assim, que quando a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, me cura. Deus olha para a gente, deve olhar para Jesus e falar, mas ver Jesus e falar, mas você está curado. Jesus, Deus, está difícil, olha minhas contas. Ele deve olhar para Jesus e falar, e ver, né, o reflexo, somos imagem e semelhança, e falar, mas eu me fez pobre no seu lugar. Ele não foi pobre, ele se fez pobre no nosso lugar. Então, eu penso que, como imagem e semelhança, Deus olha para o Filho e vê a gente. Então, é como se a gente estivesse falando uma outra língua que não a dele. E longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, que já entra lá nas obras da carne, né? Que tudo, pelo quê? Pela língua, pela boca. Né? A pessoa com cólera, o que ela vai fazer? Ela vai brigar, né? Ela vai inflamar. É muito fácil, por exemplo, dividir uma igreja, né? Basta de abusar um. Aí ele vai lá no ouvido daquele e começa a apontar. Tá vendo aquele lá? Você viu aquele? Aquele lá, ó, te chama para fazer de tudo na igreja para fazer isso acontecer. Ela fez um churrasco na casa e não te chamou. E aí começa um contaminar o outro. Mas é aquilo, né? Para quem fala, precisa de um para ouvir. E aí, se a gente vai ouvir ou não, a gente não precisa de dar ouvidos, né? E cortar por ali. Está falando do irmão? Peraí, vamos chamar o irmão aqui para a gente conversar? Ele não está aqui para se defender, né? Vamos chamar o irmão aqui. E aí a gente resolve tudo muito fácil. A mesma coisa relacionamento, né? Às vezes uma pessoa chega, está lá, está interessado no marido da outra e vice-versa, aí começa a apontar. Você viu? Nossa, não chegou ainda, está chegando tarde, e aí começa a inflamar o outro. E aí, como falou ali na palavra, né? Aí vira um incêndio, aí incendeia todo mundo. E eu queria aqui, para finalizar, o que eu faço com tudo isso? Né? Porque aí a gente viu que a gente não deve falar, que a gente tem que cuidar do que fala, tem que cuidar da língua, porque a gente vai contaminar o outro, a gente pode contaminar a gente. E em Provérbios 18, diz assim, versículo 20, do fruto da boca o coração se farta, dos renovos dos lábios se satisfaz. Então, existe um renovo, né? Se a gente está, talvez,
se perdendo aí nesse caminho, a gente às vezes, né, não está conseguindo domar a língua, não está conseguindo falar aquilo que deveria estar falando de forma positiva, é pedir a Deus um renovo, nos ajudar nesse sentido, renovar aquilo que sai da boca. E como que a gente se renova? Buscando na palavra, né? Mudando a mentalidade. Então, eu mudo aquilo que está na mente, e aí aquilo vai para o meu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, aí eu começo a falar aquilo que a palavra diz. Eu começo a liberar para o meu irmão, eu começo a liberar para a minha vida, e eu começo a liberar para aqueles que estão ao meu redor. E aí são as sementes que a gente vai semeando, né? E cada um vai ter o seu fruto, conforme a semeadura. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês era essa. Aí eu gostaria que vocês ficassem de pé e que a gente começasse uma oração e a gente declarasse primeiro sobre as nossas vidas aquilo que Deus fala sobre nós. Amém? Cadê o pessoal do louvor? Pode vir aqui um pouquinho? Então, queridos, eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e começasse a fazer aquilo que é contrário a que não está com a palavra. Aquilo que você ouviu quando era pequeno, de repente do seu pai, da sua mãe, que você não vai dar certo, que você tem dedo podre, que você não vai dar certo em relacionamento algum, que você é igual a sua mãe que não deu certo, ou igual ao seu pai que não deu certo. Não. Você vai dar certo, você já deu certo, e começa a declarar isso sobre a sua vida. Amém, queridos? Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra, que ela venha entrar aos nossos corações, Pai, e que a gente venha vivê-la, Pai, que a gente venha colocá-la em prática. Eu peço ao Espírito Santo que venha com renovo e venha nos ajudar a colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Eu declaro que os meus irmãos são prósperos em todas as coisas. Eu declaro que eles são sarados, que eles são libertos, Pai. Eu declaro, Senhor, tudo aquilo que provém de Ti, tudo aquilo que a Tua palavra diz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai.